O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muitos devem estar pensando assim, o cara vem pregar sobre batalha. Cadê o diácono? Eu até pedi para ele deixar liberado aqui, porque se eu tiver que correr, depois dá tempo de eu sair por aqui. Né? Tá todo mundo alegre aí? Estão igual o Josué, com força, coragem? Então, mesmo tá tão fraquinho, né irmã? Tá, amém? Amém. Hoje eu vou poder pregar normal. O Orival deve estar dormindo, né? Teve culto de oração e 5, eu estou mais tranquilo, né? Acho que ele não vai assistir não, né, Miriam? Não, eu já vi que ele está aí. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas 5. Amém? Quem for achando diz amém. Amém. Quem não achou fala assim, ai de mim Jesus, estou perdido. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor essa tarde. No tema da minha Bíblia está assim, ou a lei, ou a lei. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a toda. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Essa palavra tem muito a ver com casamento, irmão. Casamento é algo muito sério. E a palavra de Deus, para que a gente ganhe um pouco de tempo, é que o casamento é um casamento pactual, é um mandamento de Deus. Eu queria trazer vocês nessa jornada, porque eu, como conselheiro bíblico aqui da igreja, a gente tem atendido muitos casais, e eles têm uma visão totalmente deturpada do que é o casamento, daquilo que é o conto de fadas do mundo. E eu queria convidar vocês nessa jornada. As que são casadas, as que não são casadas, por favor, não flore, graças a Deus, porque ele morreu. E as que vão casar, que se preocupe e se ater no texto bíblico. Eu sou casado há 26 anos, irmãos. Tenho 2 filhos. Então eu posso falar do casamento. Senão, acho que eu não poderia estar aqui na frente, aplicando a palavra de Deus, sem estar casado há 26 anos. E conhecendo a minha esposa há 5. Né? Até o dia que ela falou, ou casa ou separa. Eu falei, não, vamos casar então. Gênesis 2, 21 a 25. Mandamento do casamento. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua, tornando-se os dois uma só. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse é o primeiro mandamento de Deus, vai acompanhando. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, 16, a palavra diz que Deus odeia o divórcio e a infidelidade. Lá no versículo 14 de Malaquias 2, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial? Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada? Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja o quê? Infiel à mulher da sua. E o que o versículo 16 fala? Está na tela? Eu odeio
O divórcio. Desculpa, eu estou usando a NVI aqui, irmão. Me perdoa, esqueci de avisar. Diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Eu usei a NVI aqui, que fica bem próximo da realidade hoje da linguagem. A gente, quando vai pregar o texto bíblico, eu li essa palavra em 5 versões, para ver qual que se aplicava melhor ao dia atual. E a palavra diz assim, eu odeio o divórcio. Mas o que Jesus tem que falar sobre isso? Jesus vem e ratifica tudo. Vamos lá? Mateus 19, versículo 3, 6. Deixei em NVI também, irmãos. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram, Jesus, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Gênesis 1, 27, 2, 22, que eu li com vocês. E disse, por essa razão o homem não deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tomarão uma só? Gênesis 2, 24. Nosso Senhor conhecia bem o Antigo Testamento. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Malaquias 2,16. Porque Deus odeia o quê? O divórcio. O Senhor Jesus, ele não só conhecia o Antigo Testamento, como ele também escreveu o Antigo Testamento. E o casamento? Qual é o significado do casamento na nossa visão reformada? Na nossa visão, presbiteriana, na correta visão de Deus. Como você define o seu casamento? É uma pergunta essencial dessa tarde. Como é que você define o seu casamento ou aqueles que vão ou pretendem casar? A primeira pergunta é eterno? É um casamento como sacramento? Como a igreja romana fala, os sacramentos, que é a lei eclesiástica, onde nós tínhamos lá Agostinho, o Concílio de Trento, onde o ponto fraco dessa teoria, irmão, sabe qual é? É que o casamento do marido e da esposa está sob o controle da igreja. Vocês entenderam? O que é um casamento para a igreja romana? O casamento da igreja romana, você casa e você está debaixo de quê? Da igreja, não de Deus. Isso não é a nossa visão. A outra visão do casamento, até mais bem moderna, apesar de ter começado em 1685 a 1815, é o casamento como contrato. Um contrato bilateral. Os tribunais eclesiásticos da época, os medievais e os pensamentos iluministas, eles colocaram que o casamento é simplesmente um arranjo conjugal. Vocês não lembram dos casamentos entre reis, rainhas, onde se formavam impérios, onde se formavam vários tipos de coisa? Esse é o casamento contratual, que se aplica hoje. Hoje, já estamos falando até de casamento de 2, 3, 4 pessoas na Europa. Hoje você casa em qualquer lugar. Porque essa é a lei do nosso país também, infelizmente. Mas para nós, o nosso casamento é um pacto. É um pacto, irmão. É a lei divina. Casamento como vínculo sagrado entre o homem e a mulher, instituído por Deus e firmado diante de Deus. É uma linguagem pactual. Nós, presbiterianos, somos o quê? Pactualistas o termo inteiro. Sempre há um pacto, sempre há um compromisso, sempre há um pacto de obras, o pacto da graça, o pacto com Moisés, o pacto com Davi. Essa é a lei de Deus. E vocês têm que entender, quem é presbiteriano e quem deseja ser, que o nosso casamento, a nossa visão, o nosso significado é que o nosso casamento é o quê? É um pacto entre, primeiro, um mandamento de Deus. Segundo, um pacto com Deus. Terceiro, um pacto com sua esposa. Porque se você tiver o casamento como um sacramento, você vai estar sobre a guarda da igreja. Se você tiver um casamento sobre contrato, você vai estar diante da lei, porque eu sou advogado. Se você tiver um casamento pactual, você está debaixo de quem? Deus. E aí a coisa muda. Uma coisa é a igreja, uma coisa é a lei, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, quem seja, ou Deus. O casamento é definido pelas Escrituras como uma aliança ou um pacto entre o homem e a mulher, já falei, assumido diante de Deus e dos homens. O casamento é um relacionamento pactual entre dois cônjuges e Deus.
A primeira característica é que, lá no livro de Provérbios 2, 16 e 18, é uma aliança com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês casam, vocês não casam primeiro com a mulher. Vocês casaram com quem? Com Deus. Vocês fizeram uma aliança com Deus. Vocês fizeram uma aliança que está destinada a Deus. Olha o que diz Provérbios 2, 16 e 18. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Livro de sabedoria. Ele está relatando assim, ó, você está esquecendo aquilo que é o guia da tua mocidade, que é a palavra de Deus. E você está o quê? Rompendo com a palavra de Deus. A segunda característica é que você tem uma aliança com o cônjuge. Como eu já li em Malaquias, não precisa repetir. O Senhor é testemunha dessa aliança que você faz com a sua esposa, com a sua mulher naquele dia. Tem testemunha mais preciosa que Deus, irmão? Vocês já viram o casamento em cartório como é que é? Vocês já viram como é que é? Ah, pega a testemunha caminhando ali na rua. Você não sabe nem quem é. O cara está assinando que é testemunha do teu casamento. Cansei de ver isso em cartório. Ué, vocês nunca viram isso? Pega lá, sai. Não é assim, irmã? Então, não, pega aquele lá de branco lá, é mais bonitinho, gordinho lá, que está pregando a palavra hoje. Traz ele a esposa aí para ser testemunha. Nem sabe quem é. Mas esse é o casamento pactual. Assim não é o ato sexual, irmão, como muitos dizem, como a lei diz, que consome e caracteriza, consuma, melhor dizendo, e caracteriza o casamento. Mas cabe ao casal entender que esse compromisso, esse mandamento de Deus é exclusivo, de fidelidade e de intimidade, assumido diante dele e entre o casal. Isso é o casamento reformado. Isso é a palavra de Deus. E aí Jesus traz a problemática do casamento. A problemática do casamento está em Mateus 19, 7 e 9. Vamos ler? Jesus fala sobre a dureza do coração. Só beber uma aguinha aqui. Jesus fala sobre o pecado que assola o casal. Jesus vai trazer aqui o maior ensinamento que o seu casamento, o meu casamento e daqueles que querem casar é uma batalha. De duas pessoas diferentes. De duas pessoas que se conheceram no primeiro momento por um amor carnal. Um amor do desejo. Não é igual aquela irmã que às vezes me procurava na igreja, quando eu era pastor lá no Taboão, que falava assim, ai pastor, eu estou apaixonado. Eu falei, o que aconteceu? Ele me deu paz. Falou, é? Quem? O menino. Me deu paz. E aí você ficou apaixonada. É. Ela fica apaixonada porque o cara deu paz, que deu boa noite. Casamento não é isso. O problema é que dentro da igreja, hoje, muitos irmãos e irmãs mais adolescentes casam simplesmente porque acham que tem uma visão da pessoa. E sequer orou a Deus para saber se é aquela pessoa. E depois que vai o divórcio, ela vem aqui e fala assim, ai, eu acho que Deus errou. Deus erra? Então por que às vezes a pessoa falou, Deus me mostrou aquele varão magnífico? Por que fala isso? E depois o casamento vai por água abaixo. Deus erra? Não, Deus não erra. Quem erra somos nós. E é isso que Jesus está falando. A dureza do coração faz com que nós erramos. Eu já errei no meu casamento com a Tânia, assumo isso aqui. Porque casamento é uma batalha. Fala para a sua amiga do lado, casamento é uma batalha. Vamos romper a tradição aqui. O casamento é uma batalha, fala alto. Se o teu casamento não é uma batalha, irmão, ó, pode pegar o caminho da roça, como diz o pastor Arival, porque o meu é. Assim diz a palavra de Deus, Mateus 19, 7 e 9. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Sabe o que é isso aqui? Ideologia humana. Já lá, no Antigo Testamento, quando Jesus está ali, um cara pensa assim, humanamente, e bota Jesus à prova. Mas Jesus, então por que Moisés diz que pode divorciar? Vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi pastor aconselhar membros da igreja a se divorciar, porque tem que se divorciar mesmo. Como é que você vive com essa mulher? Como é que você vive com esse crente? Você acha que isso é uma palavra que tem que vir da boca de um pastor?
de um conselheiro bíblico, de uma irmã da igreja, ou você tem que falar assim, ou você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que dobrar. Ah, mas houve adultério, perdoa, porque ele vai se arrepender. Mas qual é o nosso sentido? É lembrar de Moisés, porque Moisés diz que é permitido o divórcio. Na verdade, esse fariseu aqui, ele usa a palavra de Deus para confrontar a verdade soberana de Deus. Preste atenção nisso, irmão. Quando alguém quer te levar pela palavra errada, que não é aquilo que é o propósito de Deus, dentro do contexto, do texto e da situação que ela foi falada, escrita verbalmente, inspirada pelo Espírito Santo, o diabo usa a verdade para te levar o quê? A mentira. E ele perguntou, mas não pode divorciar, Jesus? Está escrito na Torá, no Pentateuco. Aí Jesus responde, Moisés lhes permitiu. Entenderam ou não? Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde... Aí Jesus chama o cara que é fariseu lá em Gênesis 3. Lá em Gênesis 3, quando eu li para vocês, a Bíblia fala que quando Adão e Eva se uniram, não havia o quê? Vergonha. Não havia desejo carnal, não havia pecado, não havia crença, não havia ídolo, não havia desejo, porque o coração deles, o tesouro deles estava onde? Em Deus. Mas quando o pecado entrou o quê? O medo, a vergonha, a separação, a discussão. Não, a culpa é da serpente, a culpa é de você, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do cachorro, a culpa é do porteiro do prédio. Ou não é assim? E ele continua, e lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Basta você desejar com os olhos, que você já adulterou. Basta você imaginar algo diferente da tua esposa, que você já adulterou. Ou o contrário, para as mulheres também. Eu estou aliviando vocês, porque eu tenho que sair depois daqui. Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Aqui começa o problema. Nosso Senhor, então, deixa claro que o casamento envolve o quê? Um pacto, irmão. Um pacto com Deus. Ele está lembrando aquilo que eu ensinei no início do culto. Ele está ensinando, é um mandamento, é um pacto, aonde exige de vocês um coração quebrantado. Exige de vocês um coração transformado por Cristo, pela graça. É pela graça que o teu casamento anda. Não é pelo teu braço, não é pelo teu cartão de crédito, não é pela tua força, não é nada disso e nem pelo teu intelectual, é pela graça de Deus. Amém? Amém. Treinei isso a tarde inteira com o cachorrinho lá ontem. Aí eu pergunto para vocês, por que tantos casais protestantes reformados, por que falo reformados? Pois deveriam ter a cosmovisão de Deus no casamento da forma pactual, não contratual, não sob a igreja. Estão se separando, estão se divorciando, estão adulterando, não cuidam dos seus casamentos, não cuidam dos seus filhos, pois estão pecando contra Deus, todos os dias. E sabe o pior? Acham que isso é normal. Ah, o mundo moderno. Não tem nada de moderno. A palavra de lá se aplica a cá. A palavra de acolá se aplica em tempos atuais. A aplicação da palavra, ela é estudada pelo texto e contexto, mas numa aplicabilidade atual. E isso não mudou para Deus. Mas muitos continuam. É a causa que Jesus fala da dureza dos corações. Começa a achar que o divórcio está normal, que está tudo tranquilo. E o teu casamento passa a ser um casamento de guerra contra Deus. Olha para o CAB, cheio de casais assim. E você quer ser o próximo da lista de espera, que a gente não consegue atender todo mundo? Vocês querem estar um dia sentado com o pastor Tiago? Sentado comigo? Eu não desejo isso a vocês. Eu desejava que eu ficasse sentado à tarde aí sem fazer nada. Até porque eu não ganho nada. Até que o pastor Tiago tivesse mais sossego. Porque é o dia inteiro atendendo. Ontem eu fiquei até 10h30 da noite atendendo. E é sempre o mesmo problema. E as pessoas não veem a graça, não veem a obra de Deus. Hoje você tem duas opções nesse culto. Eu sou muito objetivo com o culto, irmão. Se você é casada, ou se você ainda não se casou, você daqui, você daí da telinha, as casadas
devem se lembrar do seu pacto de casamento diante de Deus. Tem muita gente, talvez aqui dentro desse auditório hoje, que está vivendo um casamento terrível. E esqueceu que é um mandamento de Deus e que é um pacto com Deus. E as solteiras que desejam casar, lembre de que vocês vão firmar um contrato com Deus. Vão cumprir o mandamento de Deus. Vão firmar um pacto com Deus. Diante de Deus, não é diante do pastor, não é diante dos convidados do casamento, não é diante das testemunhas que vão estar lá no seu casamento, não é diante do cartório de registro de pessoas civis que formaliza o casamento diante da lei brasileira, mas diante de Deus. Que esse contrato você não assina. Esse contrato você não pega testemunha. Esse contrato não custa nada, mas esse contrato ele tem mais valor do que aquele que você assina em cartório. A primeira opção é colocar o seu casamento nos trilhos designados por Deus. A segunda, isso pode ser um desejo teu, é viver um casamento de altos e baixos, um casamento meia boca, um casamento de falsas verdades. Eu te amo, amor. Compra uma bolsa no casamento maravilhosa, leva ela para qualquer lugar do mundo, mas o casamento não está diante de Deus. Falsas verdades. Um casamento que deixou de ser pactual, e no sentido do pacto, da firmeza, da aliança, para ser meramente contratual, como dos ímpios. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a minha esposa está aqui. Acho que nos últimos 10 anos, eu nunca comprei um presente no aniversário dela. Ela não, é verdade, pode falar um mesmo. Porque ela não pode me amar por causa do presente. Ela tem que me amar porque eu sou o marido dela. Ela tem que me amar pela pessoa que eu sou. Aí sabe o que eu faço? Dou tudo que ela quer. É muito diferente essa visão, irmão. Tem gente que está na igreja que é assim, meu aniversário é, vou botar o da minha esposa, 3 de maio. Tem que programar o restaurante tal, a viagem tal. Mas e o amor pela mulher? Aí chega lá, é aquela brigaiada. Você pode estar no melhor hotel do mundo, na melhor viagem do mundo, comprando o melhor presente do mundo. E aqueles momentos de 1 hora é o que basta para o teu casamento. Aí você vai lembrar, gastei tanto na bolsa, tanto no jantar, tanto no valet, tanto não sei o quê, e ano que vem vou gastar de novo. Irmãos, não vivam uma vida assim. Quando você lembrar da tua esposa ou lembrar do teu marido, compra porque você ama ele, independente da data, porque a data de aniversário é só a data que ele nasceu. Isso para Deus não vale nada. O que vale é se ele é de Cristo ou não. E se vale é se você realmente ama ele. E depois vocês podem perguntar a Tânia se eu sou assim. A gente não tem isso lá em casa, nem ela comigo, nem eu com ela. O que importa é que quando eu estou viajando com ela, eu estou protegendo ela, eu estou provendo ela, eu estou amando ela. E isso vai ser reflexo de ganhar um presente. Isso vai ser reflexo de ter um bom jantar. Isso vai ser reflexo de ter uma boa comida, um bom dia com ela. E eu programo esse dia, sem ela saber. O Churchill tem uma frase maravilhosa, irmão, eu tenho que contar para vocês. Tem uma deputada, a primeira mulher do parlamento inglês, chamava Nancy Astor. E a Nancy Astor nomeou o Winston Churchill como primeiro-ministro inglês. Ela ajudou a botar ele lá. Só que todo mundo sabe como é que é o temperamento do Winston Churchill. Ele é um cearense que nasceu na Inglaterra. O bicho é difícil, é bocudo. Me desculpa o povo do Ceará, meus amigos que estão lá me vendo. E num dia que eles estão na casa da rainha, eles estão tendo uma discussão política, e a deputada chega para ele e fala assim, se eu fosse o teu marido, eu colocaria veneno no teu café. Se eu fosse reprisando, tira a cara, a avaliação, volta. Se eu fosse a sua mulher, eu botaria veneno no seu café. E o Winston Churchill, como sou, vascaíno como eu, o que ele respondeu? Se eu fosse teu marido, eu tomava o café. Você imagina você saber que sua mulher vai botar coisa... Se eu fosse seu marido, eu vou tomar o café. Irmão, isso é sensacional. Lê o livro das Memórias de Churchill 1 e 2, depois vocês vêm discutir comigo. Mas onde eu parei? A segunda é viver um casamento de meia boca. É evidente, irmão, que não há casamento nota 10. Eu tenho um casal que tem marido e fala assim, quando ele vai aconselhar casais, ele fala assim, ele pergunta a primeira coisa, qual é a nota do seu casamento? Aí o coitado do cara que está lá já com problema, fala, nota 5,5. Ele olha, esposa, qual que é a nota do nosso casamento? 10. Mentira. Mentira. Ele mente para ele mesmo. O casamento dele nunca vai ser nota 10. Não existe casamento nota 10. Existe um casamento sob a guarda de Deus,
sobre a batalha que você vive com Deus dentro do seu casamento. Isso é hipocrisia. E João fala, aquele que mente, mente para si mesmo, não precisa mentir para mim. E eu brinquei com ele, já que teu casamento é 10, vamos orar aqui, Deus vai levar os 2 hoje. Ele falou, não, pastor, o que é isso? Não, vamos embora. Está 10, não está 10? Então por que você quer ficar numa terra que você já é 10? 10 ele está no céu, estou certo ou estou errado? Aqui no mínimo 6 ou 7, olhe lá. Essa é a minha visão. E outra pergunta que eu deixo para vocês. Qual é o grau de importância que você dá para o seu casamento? Qual é o grau de importância que você dá para o seu casamento? Fica no seu coração, para você responder no final, que vai ter um slide. Olha um dado interessante aqui, é que eu gosto muito do pastor Hernandes, que ele traz esses dados, é legal, né? Vou imitar ele um pouquinho aqui. Eu não sou o príncipe, mas eu sou o pastor Bombril. Dou uma limpada de vez em quando. Barna Group é um instituto de pesquisa que existe nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que estuda o ambiente cristão, irmão. O estudo constata, isso aqui foi em 2018, porque devido à pandemia quase não se fez pesquisa, que a maioria dos evangélicos adultos são casados. Boa, 67% são casados, isso é legal, dado legal. No mundo, a média é 59%. Estamos acima dos caras. Mas o que chama atenção no dado histórico é que o percentual de divorciados, 25%, e estamos falando de evangélicos, católicos, ou até mesmo em outras regiões, é a mesma coisa. Significa que nós temos um alto índice de casamento, mas também temos um índice de divórcio muito parecido com aqueles que são do mundo. E que se dizem bons, pessoas ótimas. A pesquisa também trouxe uma informação muito grande que eu li. Que viver junto, dentro do meio cristão, é aprovado por 41% dos cristãos. O tal do test drive que o pastor Ival fala. 41% hoje, dentro da igreja, acham uma boa ideia morar com um parceiro antes do casamento. Você deve estar perguntando, mas o povo do mundo faz isso, realmente ele faz. Mas será que esses casamentos foram casamentos perfeitos? Vou dar 2 exemplos para vocês, Cleópatra e Marco Antônio. Eu botei assim, o casamento do poder. Foram derrotados, e Antônio e Cleópatra tiraram a própria vida quando perderam a República de Roma. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, casada sobre a igreja romana, constituíram a Espanha, para quem não sabe, né? Em 1469, sabe o que eles fizeram com o povo protestante? Perseguiram judeus, pagãos, protestantes, islâmicos. Esse é o casamento sacramental, que diz que está debaixo da igreja. E eu sou aquele que sou a voz de Deus aqui embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, para não fazer uma crítica muito explícita. É o casamento sacramental. Constituíram a Espanha, mas perseguiram todo mundo. Quando Jesus fala para amar o próximo, eles perseguiam o próximo. Expulsando de terra da Espanha todos que eram muçulmanos, judeus, cristãos. Não, judeus, né, protestantes, muçulmanos, e só deixou os católicos. O casamento aqui mais famoso, eu quis trazer isso aqui para vocês, que foi o casamento que tocou muito a minha vida quando eu vi na televisão, o casamento do príncipe Charles. Quem não lembra desse casamento? E da Lady Di. O casamento do conto de fadas, saiu em tudo que é jornal, na Time. Aquele vestido longo, a coisa mais linda. Sabe como é que eu apelidei esse casamento? Casamento da mentira. Casou lá na igreja anglicana. Deus seja louvado. Deus louve a rainha, Deus louve o príncipe, Deus louve, o cara não prestava. Ela sofreu toda a perseguição, porque ela era pobre, de uma categoria mais baixa dentro da Inglaterra, ou não foi isso? E Abraão e Sara? Será que eles tiveram uma batalha, ou o casamento foi perfeito? Um casamento perfeito, será? Eu anotei. Não, mas um casamento de muitas batalhas, irmão. De muitas lutas, pois eles tinham um pacto com Deus e um pacto entre eles. Por isso que o casamento deles foi para frente. Eu vou citar algumas batalhas rapidamente, porque o tempo não dá para a gente ir tão longe. A primeira batalha, o início, Gênesis 11, 29. Abraão e Naor tomaram para si suas mulheres. A de Abraão chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha. Primeira batalha, o cara nem casou e já descobre que a mulher não vai ter filho. Você acha que foi fácil? O casamento não teve pompa, o casamento não teve uma festa, porque ele diz que toma a mulher e sai, e ele já descobre que a mulher não pode ter filho.
Você já parou para pensar se o teu casamento começa assim? E quantos casamentos dentro da igreja é assim? Que as mulheres não engravidam. São estéreis. Segunda batalha. Deixar sua parentela. Só andou 1.850 quilômetros com a mulher. Eu acho que minha mulher não aguentava andar 50 comigo. Ele andou 1.850, da terra até chegar a Canaã. Andando, camelando. Você acha que isso não é uma batalha? Se para a gente ir a Sorocaba de carro, com ar-condicionado, com Uber pago pela igreja, a gente não vai? Terceira batalha. Isso aqui eu coloquei. Abraão, sem ter filho, ainda adota o filho do seu irmão, Ló. Um cara que só trouxe problema na jornada do casal. Outra batalha, rapidamente. Fome. A Bíblia fala lá em Gênesis 12:10, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Fome, esterilidade, problema com o sobrinho, ou com o filho adotado, que eu gosto de usar esse termo. Vocês não passam por isso? Mentira conjugal. Os dois também mentiam, vocês sabiam disso, não? Diz, pois, que é minha irmã, Sara, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Cuidado com as mentiras. E não foi uma vez não, ele mentiu duas. Batalha. O filho adotado, que ele sempre cuidou, que ele sempre ajudou, começa a dar problema na família. Desavença na família. Parente traz problema para a tua família, irmão. Por isso que Deus falou, se aparta da tua parentela, meu irmão, 1.850 quilômetros, some deles. E os caras ficam perto. E eu fiquei preocupado que minha mãe falou com minha irmã que ela mora na minha rua. Agora eu estou lascado. Batalha. Diferença espiritual entre o casal. Nosso coração é enganoso, irmão. Sara tinha um coração, Abraão tinha outro coração. E muitas vezes, alguém esquece das promessas de Deus no meio da batalha. Gera confusão dentro do lar. Desejos carnais. Em Gênesis 16:1, estou tentando ser muito rápido. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Ela dá a bendita para Abraão, depois ela reclama porque tem um filho, e começa uma confusão. Você já imaginou até nascer Isaac, como é que foi a vida desse cara? E ela fala assim, olha o que ela fala para Abraão. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e ti. Olha a confusão que já está dentro de casa. Você já brigou com sua mulher assim? Deus vai julgar entre nós dois. Já pensou, irmã? Você viveu uma vida dentro de casa? E para que lado que Deus vai? Ele vai para o lado do homem, que é o varão, e vai para a mulher, que é a idônea. Eu não sei para onde que ele vai, mas essa é a confusão que estava. Olha, não era apartamento, vivia um para o shopping, não. Era numa barraca que eles viviam. E nisso lá Ismael correndo no meio do rolo. Quer mais batalha? Vamos embora. Dúvida sobre a promessa. Quantas vezes vocês põem dúvida a Deus? Nossa, meu casamento está tão difícil, meu marido está desempregado, eu estou com câncer, estou doente, morreu parente. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus vai cumprir a promessa que o nosso casamento vai ser um casamento eterno, fiel, íntimo? Olha aqui a palavra. Gênesis 17:19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa um pão aí, estou passando por cima aqui de flor de farinha e faz um bom assado para a gente comemorar. O que ela fala? Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ela respondeu, está na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti, falando para Sara, daqui 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dela. Toma cuidado que às vezes a mulher fica atrás da porta, irmão. Vocês estão dando risada? Elas estão rindo porque é verdade. E às vezes quando eu vou falar alguma coisa, eu dou uma olhada por baixo, assim, eu vejo os pezinhos da Tânia, assim. Ela duvida da promessa de Deus. Mas o casamento, depois de todos esses exemplos do mundo, e dentro da própria Bíblia, o casamento é sua grande batalha, irmão. E agora nós vamos para a parte prática. Eu tenho 8 minutos.
Como vimos, todos os casamentos passam por batalhas, amém? Casamentos pactuais também enfrentam o mesmo campo de batalha. Sabe por que é triste? Não usamos da graça do nosso Senhor que nós estamos celebrando a Páscoa. Eu acho que eu pude mostrar a vocês que mesmo Abraão e Sara enfrentaram diversas batalhas difíceis. Esterilidade, mentira, confusão, parente implicando. E isso é o que a gente vive, irmão. Mas Deus, a palavra diz lá em Gênesis, que Deus foi gracioso para com eles em todos os aspectos. Na dúvida, na mentira, nas dificuldades. Mas como poder mudar esse quadro? Eu ia pedir para a irmã Débora colocar um slide, para vocês entenderem, que eu estou desde 4 horas da manhã orando. Débora, põe um aí para mim, por favor, que está dentro do texto de Gálatas, irmão. Ali é o pacto de obras, irmão. Aquilo que vocês estão vendo ali, Deus me deu essa noite. É um pacto. De um lado, tem um homem, que ele deveria ser o quê? Provedor e protetor. Tem um lado, amor, aonde cabe aos dois, homem e mulher, amar-se mutuamente. A letra C, que cabe à mulher, como mulher idônea, não quer que o Serasa está limpo, mas sim que é cuidadora e cooperadora. Sabe o que eu acho lindo na minha esposa? Eu vou falar isso para ela, que esse é o melhor presente que ela vai ganhar. A minha mulher cuida de todos os detalhes da casa. A minha mulher coopera comigo em todos os meus projetos dentro da igreja. Essa é a função da mulher. E a função do homem, para os homens não saírem aqui, não faço nada não. Você é protetor. E proteger o casamento e proteger a sua esposa é proteger com a verdade. É buscar a verdade dentro de casa. É buscar levar a proteção não armada, que vai mexer com minha mulher, eu vou matar. Não é isso não. Proteger a mulher é cuidar dela para que ela não sofra nenhum dano moral, nenhum dano físico, nenhum dano espiritual. Essa era a função de Adão, essa era a função de Eva. Mas eles não cumpriram. Eles falharam. O T significa para o homem e para a mulher. Total dedicação. Você dedica a sua vida totalmente no seu casamento. Você sabe o que é isso? E o último, a obrigação. O mandamento para os dois. Porque se você está num casamento pactual, ele deixou de ser contratual. Ele deixou de ser aquela coisa que a igreja vai lá e consagra o casamento como agora é sacro, agora é puro. Não, não tem nada disso. Mas olha lá o povo andando de cabeça para baixo. Olha lá o meu símbolo de sargento da aeronáutica, quando eu fui sargento da aeronáutica. É regime militar, é a lei. E se você prestou atenção num livro de Gálatas, ele fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes na graça, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão, do diabo, da humanidade, do pensamento do homem, dos juízes de plantão. Passo 2 para mim, Débora. Ixi, aqui eu vou ter que abrir aqui, que eu não vou conseguir ler lá. E eu botei lá, O que Jesus ensina? Que o pecado é o quê? É impossível você cumprir o slide anterior. É impossível, irmão, quando a gente fala de pacto, e quando a gente estuda isso nas universidades presbiterianas, a gente entende o evangelho como nunca entendemos, porque eu não entendi assim. São 3 anos estudando, irmão. Andrew Jump, estuda aqui, é Nilson, é Arival, é Hernandes. E a gente entende isso aí. Se o seu casamento é baseado na tua força, no regime militar, é aquela bomba que vai cair na tua casa. Nuclear. Sabe por quê? Por causa do humanismo. Falsas crenças. Eu estou tão apaixonado, eu vou casar. Parecia o Jô Soares. Casa de casa, casa de casa, casa de casa, casa de casa. O segundo... Meu Deus, me ajuda. O que está escrito lá? Eu leio aqui. Idolatria, trabalho e igreja. Irmão, idolatria não é só o santo romano, não. Idolatria está dentro da nossa igreja. Quem você tem idolatrado aqui? Teu ministério? O que você tem idolatrado aqui dentro? Vim todo culto domingo? Você acha que isso vai cuidar da tua família? Ela ajuda, tem uma palavra. Amém. É o teu trabalho? Você bota o teu trabalho acima do teu casamento?
Você bota o teu trabalho acima de cuidar da tua casa. Ou os homens também, que trabalham até 10 horas da noite. Sabe o que meu filho falou para mim o dia que eu me converti, irmã? Hoje eu tenho um pai. Sabe o que eu faço sexta-feira, irmão? Eu não trabalho mais. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Sexta-feira eu malho com meu filho. Ele é bem mais bonito que eu, graças a Deus. Está solteiro, tá, irmão? Aceito propósitos. Eu fico com a minha família. Sábado, eu fico com minha esposa. Você acha que eu não brigo com ela quando ela vem todo sábado aqui, fica de 8 às 7? Brigo mesmo. Brigo mesmo. Lá em casa é 1 Coríntios 7. Eu sou o sacerdote do lar, não é assim que fala o pentecostal, o assembleano? Ele está certo. Isso ele está certo. Toma cuidado para isso não virar uma idolatria no teu coração. Deixa eu virar para cá, porque lá eu não leio. Vivemos na carne, no ódio, na ira. Você já brigou com o teu marido, com a tua esposa? Como é que começa a briga? E começa a ódio, começa a ira. Coisas que você vomita na cara da pessoa. Coisas que você fala que sai do teu coração. Porque Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E eu vou te falar uma coisa. Quando você briga assim com sua esposa, você briga assim com seu marido, você já arranhou a vida dele. Porque é mais fácil lembrar das coisas ruins do que das coisas boas. 4, mentira. Abraão mentiu. Olha, Sara, fala que tu é minha irmã. Olha a confusão que ia virar. Ídolos. Sabe que tem muita gente que é casada que o pai e a mãe continuam sendo o ídolo dela? Ah, porque fosse meu pai, essa picanha ia ser melhor assada. Oh, se eu pegar meu sogro com a faca. Ah, se fosse a minha mãe, Sheila, o frango assado da velhinha é melhor. Ela está aqui, eu falo na frente dela. Eu amo minha mãe. Porque minha mãe faz o molho do macarrão melhor. Ídolos. Só destrói seu casamento. 5, lê para mim aí. Vocês acordar, né? Porque culto 2h30 é duro. Limites. Sabe o que é limite fraco? Vocês são fracos. Vocês vão acabar caindo. Vão falar coisa que não deve. Nós somos fracos. Jesus fala, quando vocês são fracos, é o que eu faço vocês? E por que a gente quer o nosso braço? Vamos terminar. Altas expectativas. Não crie na sua mulher e nem no seu marido, você aí do outro lado, a expectativa do que teu marido é o melhor do mundo. Cara, o Brad Pitt é muito mais bonito que eu. Não crie isso na vida de vocês. Que o seu marido é o melhor ou que sua esposa é o melhor. Você vai cair do degrau o dia que ele falhar, o dia que ele brigar com você. A sua expectativa vai lá embaixo. E nós temos a mania de criar o quê? Ah, o Brasil vai ser... Já era para ser 10 vezes campeão, né? Nós estamos em 5 ainda, né? Salvo me engano. Porque toda a Copa nós vamos ganhar. Ganhamos? 7-1. Ganhamos? Chocolate suíço. Ganhamos? Não, não ganha. Porque criamos o quê? Altas expectativas. E o inimigo astuto. Quem que é o nosso inimigo? Fala aí. Porque tem igreja que não pode falar mais o diabo. O diabo é o inimigo de Jesus, o inimigo de Deus. Mas se a gente fala do diabo, fica todo mundo incomodado. Aquela passagem ali diz que o diabo está o quê? Hein, Cida? E ele faz o quê? Ele é um cordeirinho ou um leão? Ele é o quê? Astuto. Ele é inteligente. Você, quando vai lutar com o Mike Tyson, lembra quando o Mike Tyson era forte, quem são os homens aqui? Entra com a guarda baixa. O Maguila entrou, durou 18 segundos. Ou não foi assim? Voltou lá, de não sei lá de onde que ele foi lutar, Las Vegas, voltou quase dentro de um caixão morto, com um soco só, que o Mike Tyson acertou. Não foi assim, irmão? Você lembra do Maguila? Acho que foram um assalto, salvo me engano. Durou nada. E a gente brinca com essa pessoa como, não, porque eu piso no diabo. Você não pisa em nada. Quem pisa é Jesus. E aí quando ele pisa, porque Jesus, ele falava assim, e a palavra disse, não há Deus como o meu Deus. Nem só de pão viverá o homem. Ele batalha com o diabo com a palavra de Deus. E você quer batalhar com o braço? Última, Débora, para a gente encerrar. Isso aqui é maravilhoso. Ali está o pacto que nós vivemos hoje. Pacto, fala aí vocês. Esse é possível você vencer. Porque em cima daquele pacto que eu escrevi, que é o pacto das obras, tem o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus.
que faz aquelas obras que são impossíveis, que a lei diz que pelas obras você não vencerá. É pelo sangue de Cristo que você vai conseguir ser como Deus, ser provedor, protetor, perdoador, você homem. É pelo sangue de Cristo que o casal vai ter o quê? Um amor incondicional. Por que é o amor incondicional? Não, só Deus tem um amor incondicional? Não. O amor incondicional que leva até uma mulher a perdoar um adultério. Um amor que não está restrito a presente, a ganhos materiais, a viagens, a isso ou aquilo, ou a ministério, ou fanfarra, ou falsas verdades. Porque esse é o amor, é infalível, aleluia. O amor de Deus é o que cuida da gente. É o que coopera, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Então Ele está cuidando da gente. E como eu falei, Cristo Ele cuida dos pequenos detalhes. Mas está tão difícil para mim, meu filho está fora da igreja. Eu sei a dor, irmão, porque os meus estão assim. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Oro por eles todo dia com a Cida, com a irmã Carla lá, que eu estou mandando um abraço, o povo do Nordeste que ama essa igreja, Nilma, oramos todo dia às 6:30 da manhã, eu convoco a vocês a participar dessa oração. Vocês veem como que isso dá poder. Eu era preguiçoso, não acordava não. Eu não consigo mais ficar na cama. Eu acordo todo dia, a Cida está ali atrás, depois vocês interrogam ela. É um Deus que cuida, é um Jesus que coopera para a tua salvação. E o T, que é a da entrega total. Jesus se entregou a si mesmo para que você tivesse o quê? Vida. E vida na abundância. E o último item, cumpriu a obrigação. Porque eu não vim na terra para cumprir a voz humana. Eu vim para cumprir os mandamentos de Deus, e eu vim para cumprir aquilo que Deus determinou para mim, a sua vontade, o nosso pacto de ser o Filho do homem, o Filho de Deus, que redime todo o pecado do mundo, que cobre a lei pactual judaica, que é impossível para você cumprir, que você era escravo e agora você é o quê? Liberto pelo amor, para que você tenha aquela aliança no seu casamento. Não é só uma, você viu que eu botei duas? Que não se separa. E que une o quê? Na força do cara que bate o metal? Não, pelo amor. Porque a palavra de Deus, para a gente encerrar, que senão vai ficar sem nexo, me perdoe o horário. Eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. Você quer voltar para a lei? Volta para a lei. Vai lá, vai na tua força, seja escravo da tua luta, viva um regime militar dentro da tua casa, viva um regime de ditadura, um regime onde há uma guerra interna. Às vezes parece ser bom, eu sempre falo, o casamento do cara é bom, vai viver com ele. E no versículo 3 de Gálatas 5, de novo testifico, Paulo afirma para a igreja hoje, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, e da graça decaístes, da graça desistiu, da graça você esqueceu, você esqueceu dessa cruz que tiraram, infelizmente, do nosso Senhor Jesus, que cobre a lei do pacto, que é impossível ao homem cumprir, mas que é pela graça que nós cumprimos. O meu casamento e o seu casamento é uma batalha, irmão. E se você não olhar dessa maneira, você vai fracassar. Você irá fracassar no seu casamento. E fazer parte daqueles que desistem do casamento, renunciando o mandato de Deus, o pacto de Deus, a aliança com a sua esposa, renunciando a melhor arma que Deus nos deu, que se chama graça. É pela graça que vocês são salvos, é pela graça que eu sou redimido, é pela graça que eu fui perdoado, é pela graça que nós somos santos. É pela graça. Não adianta teste drive. Não adianta filosofia humana. Seu teste, meu irmão, não é o teste drive para ver se vai ser bom, como a pesquisa fala, que todo mundo está concordando, vamos orar antes para ver se, vamos orar antes para ver se vai dar certo. O seu teste hoje é vencer a batalha do teu casamento.
E eu, no meu casamento. A Tânia, no casamento dela. Tem muita pessoa que já desistiu. Vivemos num tempo no qual o casamento tem sido, achacoalhado, desmerecido. Tem se perdido de vista o significado e o propósito, que é glorificar Deus no casamento. É a santificação do casamento que Deus quer ver na sua vida, da sua família e na minha família. O casamento, encerrando, não é um conto de fadas como o da princesa Diana e o príncipe Charles. O casamento não é o casamento da antiguidade de Marco Antônio e Cleópatra. O casamento não é o casamento que a gente vê da televisão. O casamento de um cristão pressupõe 2 pecadores unidos dentro do mesmo teto, lutando para serem santos. Mas é pela graça que nós vencemos. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero agradecer primeiro a liderança da igreja, da minha irmã querida Miriam, que é uma pessoa maravilhosa, que me deu essa oportunidade esse ano de exercer talvez um dom que eu tenho, que é pregar a palavra de Deus, Pai. Agradeço essa oportunidade, a liderança de toda a igreja, do pastor Arival, de todos os pastores, pela confiança, assim que me foi destinado a trazer essa palavra, Pai. Mas, Pai, nós estamos na Páscoa e é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos transformados, é pela graça que nós somos santificados, Pai. É pela graça que o nosso casamento é um casamento vencedor diante de todas as lutas, de todos os problemas. E assim foi com Abraão e Sara, cheio de batalhas, a incredulidade, a mentira, mas o Senhor estava com eles, porque a tua palavra diz que o Senhor viu graça naquele casal. E mesmo diante de tanta problema, o Senhor foi gracioso para com eles. Diante da dificuldade, da fome, o Senhor gerou um casamento no seu coração como um mandamento, como um pacto, que primeiro é destinado a ti e depois é destinado à mulher. E essa intimidade é santa, e é isso que eu quero falar para o povo de Deus, que o meu casamento e o seu casamento estejam nos trilhos do casamento, aquele pensado, criado, moldado aos olhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.